A democracia populista foi um período da nossa história que se estendeu de 1946 a 1964, iniciando com a posse de Eurico Gaspar Dutra, que foi eleito presidente em 1946, anunciando que seria o presidente de todos os brasileiros. Em relação à economia, destaca-se dois momentos distintos. O primeiro foi aplicada uma política econômica liberal, porém foi substituída por uma política intervencionista, onde resultou em seu crescimento. Em questão de política externa, o país aliou-se aos Estados Unidos. Em sua decorrência, o governo rompeu relações diplomáticas com a União Soviética e passou a perseguir sindicatos, organizações de trabalhadores e partidos de esquerda. Getúlio Vargas retornou à presidência no Brasil após vencer as eleições de 1950. Seu segundo governo ficou marcado por uma forte crise política, que abalou a sustentação de seu governo. Economicamente, Vargas alinhava-se a uma postura mais nacionalista, destacando-se a polêmica em torno da criação da Petrobras, em 1953. Ele teve de lidar com denúncias frequentes, além de insatisfação popular por conta da alta inflação e insatisfação dos militares, passando a ser bombardeado por pedidos de denúncias, até que, em agosto de 1954, cometeu suicídio. Juscelino Kubitschek foi eleito presidente em 1956. Seu governo ficou marcado pelo crescimento da economia e da indústria no país. Para alcançar esse desenvolvimento, foi criado o Plano de Metas, que estipulava investimentos em áreas cruciais do país, como energia e transporte. Apesar dos resultados positivos, também ficou marcado pelo crescimento da desigualdade social no país e por problemas graves, como o baixo investimento na educação e na alimentação. O governo de Jânio Quadros foi curto, com duração de quase 7 meses, no ano de 1961. Nesse período, o presidente acumulou polêmicas com a população e com o seu partido. Tomou medidas na economia que aumentaram os preços dos combustíveis e do pão, além da proibição do uso de biquíni e da condecoração de Che Guevara, o que enfureceu o seu partido, e a saída encontrada por Jânio foi renunciar à presidência. João Goulart assumiu a presidência em 1961, em um regime parlamentarista. O mesmo teve poderes para tentar implantar a reforma de base, reformas como sistemas tributários e eleitoral, ocupação urbana e etc. Enquanto isso, organizava-se secretamente no país um golpe contra o presidente, tendo apoio financeiro dos Estados Unidos. Em 1964, o presidente realizou o discurso da Central do Brasil e aconteceu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A continuidade desse processo levou à ação do golpe civil-militar contra a democracia e contra Goulart, que marcou o início da ditadura militar no Brasil. Na época, o governo adotou uma república, onde é um sistema constituído de poderes autônomos, legislativo, executivo e judiciário. Assim, os governantes e representantes são eleitos diretamente pelo povo, seguindo a Constituição. Possui também um sistema democrático, que é um processo onde ele tem direito à escolha livre de governante, ou seja, é aquele que o povo pode escolher seu representante. Como principais características, o restabelecimento de alguns aspectos democráticos, a igualdade de todos os brasileiros perante a lei. Ela também tem abolição à censura e estabelecimento à liberdade de manifestação de ideias e opiniões. Ela determinou também a liberdade de cultos religiosos, crenças, posicionamentos políticos e filosóficos. Ela garantiu também o direito da propriedade privada e também estabeleceu o habeas corpus, exceto em transgressões disciplinares. A Constituição de 1946 ela foi promulgada ou ela foi outorgada? Ela foi promulgada em 16 de setembro de 1946, no primeiro ano do governo Dutra, que durou de 1946 a 1951. Direitos que foram apresentados pela Constituição de 1946. Direitos básicos de liberdade, propriedade e segurança individual, de livre expressão sem medo de censura, inviolabilidade do sigilo de correspondências e da liberdade de livre associação para fins lícitos, proteção dos direitos do cidadão, independente de suas convicções religiosas, filosóficas ou políticas, eleições diretas para presidentes e governadores, deputados federais, senadores e assembleias legislativas. Essa também foi a primeira Constituição a estender o voto para todas as mulheres, e direito de cada estado finalmente poder escolher seus próprios símbolos como hino e bandeira. Mas afinal, como essa Constituição enxergava os cidadãos brasileiros? Um dos principais aspectos foi a retomada da democracia, onde o texto constitucional estabeleceu a igualdade de todos os brasileiros perante a lei. Aboliu também a censura e estabeleceu a liberdade de manifestação de ideias e de opiniões,
Além disso, determinou a liberdade de cultos religiosos e de crenças, assim como o posicionamento político e filosófico. Mais adiante, estabeleceu o direito de ampla defesa a qualquer cidadão acusado, determinando que ninguém podia ser obrigado a fazer algo que não estivesse prescrito por lei. A Constituição de 1946 foi a primeira Constituição a estender o voto para todas as mulheres, o que contrasta com a Constituição de 1934, que só permitia o voto para as mulheres em exercício remunerado de funções públicas.